Deixa eu apresentar os nossos entrevistados deste segundo bloco. Eu estou recebendo aqui no programa o integrante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso. Ele é técnico em edificações, professor Givaldo Dias Campos. E eu recebo também o promotor da cidadania do Ministério Público Estadual, doutor Rogério Voltolini Munhoz. O fato é o seguinte: nesta sexta-feira acontece um evento importante aqui em Rio Branco para tratar de mobilidade urbana, envolvendo vários profissionais do serviço público, da iniciativa privada, e ambos estão participando desse evento como palestrantes. E eu quero começar dando meu boa noite para o doutor Rogério, que é promotor e que vem também nos falar sobre esse interesse do Ministério Público em acompanhar essa questão da mobilidade urbana, que é um problema hoje discutido em todas as cidades de grande e médio porte. Doutor Rogério, inclusive há uma comissão que foi formada no Ministério Público para tratar exclusivamente desse assunto. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rogério, também, né? De fato, o Ministério Público, nacionalmente, instituiu suas comissões de mobilidade urbana. Os reclames da sociedade indo às ruas, notadamente brigando por transporte coletivo de mais qualidade, regularidade e tarifa módica, isso ensejou o Ministério Público a perceber e tentar encontrar meios para resolvermos esse problema, que assola não só as grandes cidades. Rio Branco, embora não seja tão grande, guardadas as devidas proporções, está enfrentando os mesmos problemas que São Paulo, Brasília, Rio estão enfrentando. Nós já chegamos a pegar congestionamentos, já se chega a levar 40 minutos, 1 hora para se vir da UFAC para o centro em determinados horários. Para você andar 5 quilômetros, levar 1 hora, isso é sinal que algo deve ser mudado o quanto antes em Rio Branco. Professor Givaldo, boa noite, Boa seja noite. bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Obrigado. O que o senhor nos traz de novidade em relação a esse assunto? Qual o tema da palestra que o senhor profere amanhã nesse evento? Amanhã nós vamos apresentar os conceitos de mobilidade urbana. O que é mobilidade urbana? Qual a importância de tratar esse assunto? Qual é a situação da mobilidade urbana com relação às demais políticas públicas? E tratar, sobretudo, o transporte não motorizado e as calçadas da cidade, de como deve ser apresentado, de como deve ser discutido. Vamos trazer a nossa proposta para Rio Branco neste evento. Eu não sei até que ponto o senhor conhece a nossa cidade, mas como que o senhor classifica uma cidade como a nossa, os problemas de mobilidade, trânsito principalmente, e quais as soluções? Porque Rio Branco é uma cidade que, de certo modo, cresceu desordenada. Algumas áreas da cidade, visivelmente, a gente percebe isso. E agora, certos problemas não têm mais como serem corrigidos nesses moldes, ou seja, no ordenamento da construção urbana. E aí, qual seria a saída para se adaptar a uma solução desse porte? Rio Branco não difere das demais capitais. A situação tanto do trânsito quanto da mobilidade urbana como um todo. E aí, quando eu falo de mobilidade urbana, eu estou me referindo ao deslocamento de pessoas na cidade, tanto para o lazer quanto para o trabalho, e de mercadorias. Então, quando eu trato o tema, eu estou tentando entender o que acontece na cidade para quando as pessoas se deslocam. Seja para socorrer um ferido, quando o SAMU faz esse trabalho, ou então quando a polícia age para atender uma ocorrência, ou ainda quando o trabalhador se desloca na cidade para ganhar o seu sustento. Desse ponto de vista, a mobilidade urbana comprometida, ela traz prejuízos para a cidade. Prejuízo financeiro, que se reflete nos acidentes de trânsito, sim, ou ainda nas deseconomias, ou seja, nas perdas que as pessoas têm quando se deslocam e leva tempo, como o doutor Rogério colocou. Quanto custa isso para a cidade? Então, a mobilidade urbana, sem ser tratada como de fato ela traz prejuízo para a cidade. Rio Branco não difere das demais capitais, porque nós tivemos um processo de urbanização muito acelerado no país. Nós chegamos ao ponto de que 80% das pessoas moram nas cidades. Isso aconteceu nos últimos 30, 40 anos. Exatamente. Não tem paralelo no mundo. Para lidar com tudo isso, não basta ser um administrador muito competente. Tem que ainda contar com o envolvimento da população. E dentro de qualquer paradigma de mobilidade, discussão desse tema, tanto da mobilidade quanto da acessibilidade na mobilidade urbana, é necessário envolver a comunidade. E só se envolve a comunidade com a participação democrática de fato, como está no Estatuto das Cidades. O primeiro passo tem que ser dado. Nós já conhecemos
algumas iniciativas aqui na cidade de Rio Branco, como, por exemplo, a adesão ao PAC da Mobilidade Urbana do governo federal. Isso demonstra a vontade da administração em tentar resolver o problema. Agora precisa ser dado o passo seguinte: envolver, qualificar os técnicos, envolver a comunidade, discutir os temas com todos, como vai ser feito amanhã neste seminário. Imagino que esse seminário vai ser um pontapé inicial no envolvimento da comunidade no que a gestão pública está fazendo na cidade. Esse é um tema que pode ser muito explorado, inclusive do ponto de vista da transversalidade, porque está ligado com toda a realidade urbana, o dia a dia da população. Como é que o senhor vê outros setores que também têm relação com essa questão da mobilidade? Por exemplo, a indústria automobilística, que cresce, é uma das que mais cresce, né? Os carros estão circulando nas ruas, esse número aumenta. Como fazer para conciliar a economia, que é um fator econômico importante, com a mobilidade? Há um vício nessa visualização do poderio capitalista do automóvel. Coloca-se de forma dá muita importância para o carro, porque as pessoas querem carro, as pessoas querem ter carro. Mas deixa de se olhar por que as pessoas querem carro. Num primeiro plano, porque carro é confortável. Mas além disso, as pessoas querem carro porque as ruas não têm calçadas para se deslocar a pé, ou então porque o transporte público coletivo não tem qualidade alguma. Então as pessoas não querem andar de ônibus, elas querem o carro. Tem ainda um outro fator que no Brasil hoje você tem muito mais facilidade de adquirir um veículo, pega-se 3 oleritos, vai numa concessionária e sai com um carro zero sem dar um centavo de entrada. Mas não consegue se construir a casa própria porque as pessoas não têm o título da propriedade. E aí quando você fala em transversalidade, de integração das políticas públicas, nós também falamos nisso. Nós queremos isso, que os municípios comecem a enxergar que o Código de Obras, o Código de Uso e Ocupação do Solo, o Plano Diretor e as demais políticas de inclusão das pessoas, sobretudo dos mais pobres, passam pela integração das políticas. Não há como viabilizar a mobilidade urbana sem, por exemplo, casar o plano de transporte, e aí eu estou falando da distribuição das linhas de ônibus, com um transporte estruturante, com ciclovia, por exemplo. Não se pode fazer separado. E nem pode se fazer os dois sem tratar primeiro a regularização fundiária, porque o município sequer consegue fazer desapropriação, por exemplo, para construir ou alargar uma via. Essas situações, elas se casam e se unem. Quando eu falei em transversalidade, olha só o quanto o senhor ampliou os nossos horizontes. Eu volto já com o senhor, professor, mas deixa eu perguntar para o doutor Rogério sobre uma parcela específica da população. Se o cidadão normal, que tem a saúde perfeita, já sofre muito, imagina o deficiente físico, né? Como é que o Ministério Público está tratando dessa questão do deficiente físico e a mobilidade urbana? Várias promotorias, a Promotoria da Cidadania, a Promotoria de Habitação e Urbanismo, por exemplo, nós já temos processos administrativos instaurados, processos investigatórios, voltados a essa temática da acessibilidade nas ruas e calçadas, voltada à acessibilidade no transporte público coletivo urbano, questão de vagas em transporte intermunicipal, tudo isso o Ministério Público tem acompanhando, tem trabalhado junto ao poder público, muitas coisas já conseguimos avançar. Mas, de fato, como esse tema da mobilidade ele é tão complexo, abrange tantos fatores, por isso que nós achamos por bem, com muita satisfação, o professor Givaldo se ofereceu para vir mostrar todo esse panorama para os profissionais. O seminário, como a gente estava dizendo no briefing, o seminário amanhã vai discutir mobilidade urbana e acessibilidade. A mobilidade é você se mover na cidade com segurança e autonomia. Precisa ter acessibilidade para isso. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o seminário, exatamente o local, o horário, as palestras. O seminário vai acontecer lá na Avenida Getúlio Vargas, no auditório da FEComércio, amanhã, das 8 às 12 e das 14 às 18. E para esse seminário, o professor Givaldo nos brindou ministrando um magnífico curso sobre acessibilidade aos engenheiros e arquitetos do poder público.
para que se faça essa reciclagem, essa formação continuada, esse aprimoramento de conhecimento e mudança de pontos de vista. Normalmente, o profissional que não tem alguma deficiência não consegue olhar a dificuldade que a pessoa com deficiência passa, ou a pessoa idosa que também tem mobilidade reduzida. Então, para enriquecer mais esse seminário, é que foi ministrado esse curso, terminou hoje, foram 2 dias. Os profissionais de vários órgãos saíram com outras ideias, né, professor? E esperamos que amanhã os debates sejam bastante ricos por conta disso. Deixa eu conversar mais uma vez com o professor Givaldo. Para a gente encerrar, uma última pergunta, professor. Como é que o senhor enxerga o futuro das cidades em relação à mobilidade urbana, né? O que nós temos já de conhecimento acumulado, o que está sendo produzido na academia, porque é uma quebra de paradigmas. Não dá mais para as cidades crescerem nos moldes antigos de 10, 20 anos atrás. O desejo que as pessoas têm de ter o seu carro em casa é um desejo lícito, legítimo. Mas essa vontade de ter os carros, que é incentivado erroneamente pelo governo federal e também é incentivado, obviamente, pela indústria automobilística, ele sobrecarrega todas as vias. Se todo mundo na cidade, cada um ter o seu carro, todo mundo saindo ao mesmo tempo, não tem via pública que vai suportar isso. Nenhuma avenida, nenhuma rua, ou seja, nenhuma cidade suporta isso. Você tem uma situação difícil que é, por exemplo, poluição que esses veículos causam na cidade e aí danos para a saúde das pessoas. E não são só as pessoas que usam os carros para andar pela cidade, mas é todo mundo. Mesmo quem não se beneficia do carro vai ser prejudicado, pela poluição que o carro causa. Além disso, as outras deseconomias que eu já citei, as perdas de dinheiro por acidentes, sobrecarregar o SUS, essa situação ela é insustentável. Se a cidade não encarar isso agora, e não tem mais aquela situação de cidade grande, ou cidade média, ou cidade pequena. De modo geral, no Brasil, as cidades elas estão extremamente urbanizadas e muito cheias de carro. Todas as cidades estão lotadas de carro. É uma situação muito difícil. Se as cidades não encararem isso, não resolverem agora com o planejamento de um horizonte aí de 20, 30 anos, conforme está prescrito na Lei de Mobilidade, que é a mais nova ferramenta que nós temos depois do Estatuto das Cidades para tratar esse assunto, as cidades vão entrar em colapso. Isso é inevitável. E as perdas só vão aumentar. Como São Paulo, por exemplo, o cidadão gasta 4 horas para ir e voltar para o trabalho.